Olá, família! Graça e paz, abençoados, povo amado de Deus, como estão vocês? Vamos que vamos! Crescer no entendimento da graça do Pai? Queridos, ontem eu trouxe um tema, o título foi Graça Sem Retoques. E eu falei ontem que eu estou aqui pregando algumas mensagens, é uma série, e usando nome de alguns canais que nós temos aí, de alguns irmãos que pregam a graça de Deus, tá bom? Então ontem nós falamos sobre o tema Graça Sem Retoque, que é o canal da nossa irmã Jaqueline Moraes e da irmã Cristiane Ribeiro, tá bom? Acho que todos vocês conhecem. E hoje o tema é Limpos pela Graça, tá bom? Limpos pela Graça é o canal do nosso irmão Cláudio Mendes, não é isso? Então hoje eu quero falar sobre esse tema e esse é o nome do canal do irmão Cláudio Mendes, Limpos pela Graça. Eu acredito que vocês que estão nos acompanhando aqui já também faz parte deste grupo, estão inscritos neste canal Limpos pela Graça. Mesmo porque todos os canais, né, que pregam o Evangelho da Graça, eu acredito que seja o mesmo público de inscritos, né? Então um que está inscrito aqui no canal MGV, né, Elson Jesus MGV, também está inscrito nos demais canais aí que ministram a graça. E o tema hoje é esse aí, Limpos pela Graça. Um abraço ao irmão Cláudio Mendes do canal Limpos pela Graça, tá bom? Vamos lá, o texto base inicial se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que é que pode promover essa limpeza em nós, senão a graça de Deus? Nós, de fato, abençoados, estamos limpos pela graça de Deus. E a limpeza não é uma limpeza exterior, ela é uma limpeza no interior. A transformação não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A religião nos limpou por fora, te deu uma roupagem nova, a religião te maquiou por fora, a religião, sabe, manipulou, a religião, ela pincelou, ela desenhou, ela colocou, sabe, na sua mente humana religiosa, de que se você se vestisse diferente, você era crente. Se você falasse diferente, né? Porque você vê que a religião, ela é tão, digamos assim, ela é tão escravagista que o camarada ele fala normal. Quando ele vai para a religião, ele muda o jeito de falar. Não, eu não vou criticar nessa forma de falar, mas a linguagem em si já, você percebe que vira aquela linguagem legalista, sabe? Varão de fogo, cocô de fogo, isso eu estou falando de alguns segmentos, né? Você percebe em outras denominações, instituições religiosas, a linguagem materialista, uma linguagem mecânica, uma linguagem teológica, então tem esses extremos. Quando não é esses extremos pentecostais, varão de fogo, cocó de fogo, canela de fogo, homem de Deus, mulher de Deus, aí vem também aquela linguagem teológica, aquela linguagem difícil, aquela linguagem complicada, sabe? Aquela linguagem enfeitada, cheia de detalhes, né? Para quê? Para impressionar, para prender a atenção das pessoas. Mas isso não é
uma palavra que vai de fato nos limpar. Essa pregação, essa mensagem mecanizada, essa mensagem legalista, religiosa, ela não limpa o ser humano. A mensagem que limpa é a mensagem da graça de Deus. Então, de fato, em graça nós estamos limpos verdadeiramente. Mas a limpeza principal, como eu falei, não é uma limpeza no rosto, na face, não é uma mudança estética no cortar do cabelo. Não. A limpeza ela é no nosso interior, no nosso coração, e coração aqui aponta para a mente. De fato, nós estamos com a nossa mente agora limpa. Estamos verdadeiramente limpos pela graça de Deus. Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, convicção, abençoado. Inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, você observa que o complemento do texto, né? Para o corpo ser lavado com água limpa, a tua mente, o teu coração tem que ser primeiro lavado da má consciência. Então, aquilo que nós externamos é um resultado daquilo que está no nosso interior. Não foi isso que Jesus de Nazaré falou? O homem fala, a boca fala, do que está cheio o quê? O coração. Então, a boca expressa, verbaliza, sai, manifesta aquilo que está no teu interior. Por isso que também Jesus disse. E Jesus ele deu duas demonstrações, né? A boca fala que o coração está cheio. Então, se fala coisas boas, é porque a tua mente está lavada com a água limpa da palavra de Deus. Nós estamos de fato limpos pela graça de Deus. Agora, em contrapartida, se você jorra ira, ressentimento, ódio, rancor, adultério, que foi o que Jesus disse, do interior do homem, do coração do homem é que nascem os homicídios, né? A prostituição. Então, quando nasce isso, é porque está no interior do ser humano. Então isso mostra que esta pessoa não está limpo pela graça de Deus. Porque quando ela está verdadeiramente limpo pela graça de Deus, primeiramente a sua mente está limpo da má consciência e naturalmente todo o corpo terá luz. Porque se os teus olhos, né, e olhos iluminados, está falando de uma mente que foi iluminada, se os teus olhos forem luz, forem bons, todo o corpo será bom. Se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo terá luz. Amém, abençoado? E só a graça de Deus, de fato, ela pode nos limpar, iluminando os nossos olhos, para que nós venhamos, de fato, ter uma mente, uma consciência, um coração lavado com água limpa, uma consciência pura diante de Deus. Eu vou ler outro texto, que se encontra em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Paulo está fazendo uma analogia sobre o casamento, né? E ele coloca também nessa analogia a questão da igreja para com Deus. Como está a igreja? A igreja que de fato está limpa pela graça de Deus, ela está perfeita, obviamente. Ela está sem condenação. Agora, aqueles que estão vivendo obras legalistas, praticando rudimentos religiosos, eles não se veem limpos, eles se veem sempre em pecados, separados de Deus, sabe? Em condenação, em maldição, etc, etc. Olha lá. Efésios 5, 25 ao 27. 25 diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, Cristo se entregou pela igreja. Houve uma entrega, sabe? Houve, de fato, uma dedicação da parte de Cristo em prol da igreja. E isso é a graça de Deus, abençoado. A graça de Deus que se manifestou em Cristo. 26. Falando da igreja, né? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela
palavra. Olha aí, limpos pela graça de Deus. Nós estamos limpos, santificados, purificados pela graça de Deus. Ô irmão Elcio, eu sei que tem aqueles que gostam de ir ao pé da letra, tal. Tá bom, vamos falar. Irmão Elcio, limpo e santificado e purificado foi para aquele povo que viveu debaixo da lei, que estava sujo, que estava em pecado, que estava em transgressão. Aí, aquele povo foi limpo por Cristo. Nós não, irmão Elcio, nós nascemos depois do ano 70, já perfeito, já salvo, já abençoado, já rico da graça. Tá abençoados. Mas nós só estamos nesta condição por causa da manifestação da graça de Deus. Se não houvesse o feito da cruz, não haveria o efeito em nós. Se não houvesse o feito da cruz, não haveria o efeito em nós. Então, nós estamos vivendo o efeito, o resultado perfeito de uma obra que foi realizada com sucesso. Então, a graça que limpou, justificou, perdoou aqueles judeus que estavam debaixo da primeira aliança, essas mesmas bênçãos nos alcançou. Aquilo que era promessa para ele de uma igreja pura, santa, imaculada e sem ruga, hoje é uma realidade nós mediante uma obra perfeita. Então, de fato, foi a graça que nos limpou. Estamos limpos pela graça de Deus, independentemente se nós estamos do lado de cá ou do lado de lá, no sentido de pertencentes, aos contextos históricos, tá bom? Quem está entendendo aí? Amém? Espero que vocês estejam entendendo. E amanhã nós vamos estar trazendo aqui uma outra mensagem falando também sobre esse tema aí. Trazendo sempre um canal aí de alguns irmãos que vocês conhecem, tá bom? Então, abençoados, 26. Para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga e nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha que coisa linda. Então, a igreja que está limpa pela graça, as mentes, os corações, sabe? A consciência que está limpa pela graça de Deus, nos apresenta diante de Deus como essa igreja perfeita, sem ruga, sem mácula e nem coisa semelhante. Tá bom? Quem entendeu? Eu espero que vocês tenham sido edificados com essa reflexão. Que nós estejamos a cada dia sendo limpos verdadeiramente por esta palavra. Esta palavra que ela é digna de toda a aceitação. Esta palavra que de fato ela causa em nós este efeito transformador. Esta palavra que causa em nós uma purificação de fato. Olha outro texto, eu encerro aqui em Tito. Tito, capítulo 2, olha lá. Esse é o efeito de uma mente que está limpa pela graça de Deus. Então nós estamos de fato limpos pela graça de Deus. Tito, vamos lá. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora, salvou a nossa mente, limpou, tirou toda a sujeira. Sabe, abençoado? A graça de Deus, de fato, purificou a nossa alma. Estamos limpos pela graça de Deus. Então, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos, educando a renunciar. Renunciar ao quê? É se despir, se limpar. E, de fato, a graça surtiu esse efeito em nós. Manifestou esse efeito em nós. Está ainda, também, nos limpando diariamente.
Porque é um processo gradativo, é um processo, sabe, de limpeza diária. Quanto mais você se envolve, quanto mais você se dedica, quanto mais você busca, né, esta relação com a graça, ela continua nesse processo de limpeza na tua mente. Amém? Nós estamos limpos pela graça de Deus. Nós estamos totalmente edificados. A graça nos ensinou a renunciar às paixões, às concupiscências, às impurezas. Somos falhos, erramos, né, irmão? Quem não erra, né? Eu que o diga. Nós erramos, falhamos, mas a gente não se contenta em estar no erro, em estar na prática do que é errado. E quando eu digo erro aqui, obviamente eu não estou falando de uma situação extrema, de uma maldade, de uma malícia, de algo que estejamos praticando, que eu acredito que o Filho de Deus, uma vez que ouve essa palavra, ele é limpo por esta palavra e ele não vai andar aí também de qualquer jeito, em qualquer situação, tá, abençoado? Eu falo de falhas humanas que todos nós temos, né, em determinadas situações, mas que o Espírito Santo está sempre ali limpando, purificando, para que verdadeiramente estejamos limpos pela graça de Deus. Amém? Graça e paz, graça eterna. Amanhã, amanhã eu te espero com mais uma reflexão aqui para a gente desfrutar deste conteúdo em graça e dentro dessa oportunidade também externando aqui, comentando, falando de outros canais aí que talvez alguém que não tenha acesso possa estar tendo acesso também e aprendendo com a graça de Deus. Amém? Beijos, fui!